A palavra do Senhor diz em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11, diz assim: quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que eu cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Então, o primeiro tipo de crente que nós encontramos na caminhada é os crentes meninos, a qual Paulo está dizendo que nós devemos amadurecer. Que Deus, se os irmãos lerem capítulo 4, versículo 11, Deus deu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, doutores, para que pudesse levar os crentes ao amadurecimento, para que eles pudessem crescer na estatura e parecessem com Cristo. Então nós vemos que alguns crentes são meninos. O crente menino é aquele que ainda está em fase de crescimento espiritual. Ele é imaturo na fé e ele precisa de orientação, discipulado, para que ele possa se fortalecer na fé. Nós um dia fomos um menino na fé, um dia nós nascemos para Cristo e nós começamos a dar os primeiros passos, e houve um cuidado especial para conosco, para que nós pudéssemos crescer. Como as irmãs que têm filhos, tem todo o cuidado quando o menino é pequeno, a criança de colo, que só amamenta, só pega o leite materno. Então há todo um cuidado. Só que esse menino, ele vai crescendo, você vai mudando o alimento, porque ele vai crescendo. Assim é a vida do cristão de forma sadia, ele cresce, ele amadurece. Nós observamos um exemplo de alguém que era menino, mas amadureceu. Atos capítulo 18, versículo 24 ao 26 diz: e chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, homem eloquente e poderoso nas escrituras. Este era instruído no caminho do Senhor, fervoroso de espírito, falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila o ouviram, levaram-no consigo e lhe expuseram mais pontualmente o caminho de Deus. Priscila e Áquila perceberam a imaturidade de Apolo em sua compreensão da fé cristã. Em vez de criticá-lo ou desconsiderá-lo, eles escolheram instruir adequadamente Apolo no caminho de Deus. Apolo ainda não conhecia o batismo com o Espírito Santo, ele ainda não conhecia esse batismo, ele conhecia o batismo de João. E Priscila e Áquila, conhecendo já o batismo com o Espírito Santo, já ouvindo de Paulo, então eles vão orientar, vão ensinar, vão instruir Apolo. O que nós percebemos é que quando nós encontramos um crente menino, imaturo, qual deve ser o nosso papel? Instruir, ajudá-lo a crescer, não criticá-lo, porque ele é menino ainda, ele ainda está em fase de crescimento, ele ainda está aprendendo. Porém, o problema é quando essa fase demora, quando os crentes meninos não amadurecem, quando os crentes passaram do tempo de amadurecer e continuam tendo atitudes de menino. E nós podemos observar o exemplo da igreja de Corinto. A igreja de Corinto enfrentava muitos problemas devido à imaturidade dos crentes ali. Eles eram carnais, divididos e toleravam pecados graves no seu meio. Se nós lermos 1 Coríntios capítulo 3, do 1 ao 3, nós vamos ver que Paulo diz: eu não vos pude falar como a espirituais,
mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Paulo diz assim, com leite eu vos feriei, não com carne, porque ainda não podeis. Paulo está dizendo, quando eu comecei a ensinar vocês não podiam comer ainda um alimento mais sólido. Só que Paulo está dizendo, mas agora vocês ainda não conseguem comer um alimento sólido, porque vocês ainda continuam sendo meninos. Então aí está o problema de nós não amadurecer, de continuarmos sendo meninos. Paulo diz, quando eu era menino, falava como menino, mas eu cresci, eu mudei, a minha postura é diferente. Então a sua postura ainda é de crente menino ou de um crente maduro, espiritual? Nós vemos outro exemplo aí, os irmãos, a qual o escritor aos Hebreus escreve a sua carta. O autor dos Hebreus repreende o destinatário da sua carta por serem lentos para aprender e por não terem avançado no conhecimento e na prática da fé. Hebreus 5, 12 ao 14, ele diz, porque devendo já ser mestres pelo tempo, o escritor aqui está dizendo, vocês já deviam ser mestres pelo tempo que vocês aceitaram a fé, mas ele diz, ainda necessitais de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Veja, irmãos, que o escritor está dizendo, você já era para ser mestres. O que eu aprendo aqui é que tinha muita gente que já era para ser um professor da escola bíblica, já era para ser um obreiro, mas nunca amadureceram, já era para ser uma dirigente do centro de oração, já era para fazer alguma coisa, mas não amadureceram. Tem outros na vida secular, já era talvez até para ser alguma coisa, mas não amadureceu. Só tem a idade, mas não amadureceu no entendimento, na compreensão das coisas. Então o que nós percebemos é que nem sempre a idade determina a maturidade. Tem muita gente que é novo na idade, falando humanamente, a idade, os anos de vida, mas é mais maduro do que alguém que já tem cabelo branco na cabeça. Isso não é regra, mas há muitos, porque tem cabelo branco, mas não tem maturidade, não cresceu, continua agindo como um menino. Assim também como há alguns que aceitaram a fé recente e são mais maduros do que crentes que passaram a vida inteira na igreja. Então o escritor está dizendo assim, vocês já deviam ser mestres, mas vocês ainda continuam sendo alimentados com leite, com comidinha fraquinha. Então, meus amados irmãos, nós observamos outro povo que não amadureceu, continuaram sendo menino depois do tempo. Os Gálatas, os reis da galáxia, estavam se desviando do verdadeiro evangelho, voltando às práticas judaicas, mostrando a falta de maturidade, de discernimento. Aqui a gente começa a ver, sabe quando é o crente menino? Qualquer coisinha ele diz, eu não sou mais crente. Qualquer coisinha ele diz, eu vou voltar atrás. Os irmãos da galáxia que haviam aprendido com Paulo o evangelho da graça, aceitavam a Cristo, eles agora estavam caindo da graça, abandonando a graça, voltando para os rudimentos da lei. Então nós precisamos ser como disse Paulo, nós não podemos nos voltar por qualquer circunstância, como ele diz, quem nos separará do amor de Cristo? A fome, a nudez, a espada. Mas muitos se desviam porque alguém olhou com a cara feia para ele, porque alguém disse uma palavra que ele não gostou, às vezes porque ele tirou um cargo, aí ele, não sou mais crente, desvia. Isso é atitude de menino, crente maduro,
que cresceu, ele continua firme, perseverando, porque ele está servindo a Cristo, e a base dele é o Evangelho, é Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos que há alguns prejuízos quando o crente menino não amadurece. Primeiro, é a imaturidade espiritual. Se ele não cresce, ele não tem maturidade. Ele vai continuar um crente sem uma maturidade. Ele é imaturo, ele não tem experiência, ele não conseguiu absorver aquilo que precisava para ele ter uma estrutura. A segunda coisa, ele vai ser vulnerável aos enganos, às heresias. Porque de muitos, não é uma regra, mas porque de muitos desviam, abraçam outras doutrinas, outros ensinos, porque não amadureceu, ele não tinha base no que ele estava ouvindo. Aí a gente começa a pensar, irmãos, quantas pessoas que estão na igreja, entrando, saindo, ouvindo a mesma palavra, ouvindo o mesmo evangelho, ouvindo as mesmas coisas: não faça, não vá, não toque, não diga, não é assim. Mas na primeira oportunidade que ele ouve um ensinamento contrário, ele abre mão daquilo que ele está ouvindo ano a anos. Eles abrem mão daquilo e ele segue como uma ovelha ou como um animal que está ali cego. Cristo abre os nossos olhos, como diz o hino de número 15: ó quão cego andei. Nós andávamos cegos, mas Cristo abriu os nossos olhos, os olhos espirituais, os olhos para enxergarmos que o caminho que nós estamos trilhando, esse é o caminho, essa é a verdade. Quando Cristo diz: vocês querem também me deixar? Pedro diz: para onde nós iremos, Senhor? Se só tu tem palavra de vida eterna. Mas se hoje dissesse assim: para onde vocês também querem deixar sair? Ele diz assim: eu vou para a igreja tal, lá tem um evangelho mais fácil, lá eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. Mas crente maduro, crente que cresceu, crente que não é menino espiritual, ele continua, ele não abre mão dos seus princípios, dos seus valores. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. O prejuízo que um crente que não cresceu, que continua sendo menino, quando já deveria ser adulto, é que ele é estagnado, ele para. Ele parou de crescer, ele parou de avançar. Por isso que você vê pessoas que nunca avançaram na fé. Você vê pessoas que nunca cresceram e alguém tem a ousadia de dizer: não, é porque ninguém dá oportunidade para ele, é porque ninguém dá oportunidade para ela. Não, é porque ela estagnou, ela parou, ela não cresceu, ela ficou parada no tempo. E um crente, não é que nós mudamos com a cultura, evoluímos, mudamos, não, nós temos o mesmo evangelho. Mas Paulo, escrevendo aos Romanos capítulo 12, ele diz que nós vamos nos renovando pela renovação do nosso entendimento. Glória a Deus. Nós vamos amadurecendo, nós vamos deixando concepções que nós tínhamos que era errada e abraçamos aquilo que é verdade na palavra do Senhor. Sabe qual é outro prejuízo? Um crente menino, ele não pode discipular outro. O que é que um crente, um menino vai dizer para outro? Vou brincar, né? É inconsequente. Então o crente menino, ele não pode discipular outro. E qual foi a ordem de Jesus? E de por todo mundo fazer discípulos. Nós devemos ir fazer discípulos. Agora imagina um menino fazer discípulo outro, ele vai fazer outro ser menino também. E nós não podemos fazer discípulos
meninos, mas nós devemos sim fazer discípulos a alguém, como disse Paulo: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo está dizendo: eu estou fazendo discípulos de Cristo, mas quem olhar para mim está vendo Cristo. Então nós precisamos crescer. Aí os irmãos, lembra aí a leitura que nós fizemos de Efésios 4:13, diz: até que todos cheguemos à unidade da fé, do conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Aleluia. O foco não é eu, não é você, o foco é Cristo. Nós estamos crescendo, amadurecendo, sendo cristãos parecidos com Cristo, para formar o mesmo caráter em outras pessoas. Então, assim como a criança precisa de cuidados e ensinamentos para se desenvolver, o crente menino ele precisa de suporte espiritual para crescer e se tornar um crente maduro. Eu creio que, se perguntar, você teve o necessário para você se tornar um crente maduro, para você desenvolver. Você tem a escola bíblica. Mas tem muitos que não vêm para a escola bíblica. Como é que desenvolve? Temos um culto de ensino. Mas tem muitos que não vêm para o culto de ensino. Como é que vão crescer? Como é que vão amadurecer? Então nós observamos que há uma necessidade de nós termos um ensino sistemático para o nosso crescimento. Você lê a Bíblia em casa, e é bom e é necessário. Você ora em casa, e é bom e é necessário. Você louva a Deus em casa, é bom e é necessário. Mas também há esse momento de crescimento coletivo, onde nós ouvimos a palavra de forma sistemática, onde a palavra é ensinada como nós devemos seguir a Cristo Jesus.